Você está vendo na tela o chaveamento da Sul-Americana. O Corinthians vai jogar contra o Estudiantes hoje. Amanhã, o Botafogo entra em campo contra o Defensa e Justiça no Newton Santos para jogar a Sul-Americana. E a pergunta que está no ar é a seguinte, Samir Carvalho e PVC. Vale mais classificar para a Libertadores via Brasileirão ou tentar o título da Sul-Americana? Claro que cada time tem uma situação específica. O São Paulo está em 3 frentes, tem a Copa do Brasil, tem a Sul-Americana e o Brasileirão. O Corinthians tem a Sul-Americana e está na parte de baixo do Brasileirão. O Fortaleza está na Sul-Americana e a gente desce aqui o chaveamento, a gente vê o Fortaleza que vai enfrentar o América. O São Paulo vai encarar a LDU. De acordo com cada um dos times, como é que você vê isso, Samir? Vale mais buscar via Sul-Americana o título ou no Brasileirão mesmo? Para mim, vale mais o Brasileirão, né? Porque você já junta aí a fome com a vontade de comer. Você foge da zona de rebaixamento e tenta ali uma vaga na Libertadores via Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque a Sul-Americana, o Corinthians é um time que, o próprio Vanderlei usa esse termo, né? O Corinthians está trocando pneu com o carro andando. Então, a gente não sente confiança nenhuma quando vê o Corinthians em campo disputando alguma partida decisiva. Pode classificar? Claro que pode. Mata-mata, tudo pode acontecer. O Corinthians, no ano passado, também não fez um ano maravilhoso e chegou a uma final de Copa do Brasil e foi até a decisão por pênaltis contra o poderoso Flamengo, que vinha numa fase bem melhor. E o Corinthians chegou. Então, dá para chegar numa final de Sul-Americana? Daria para chegar na final da Copa do Brasil? Com certeza. Mas a gente viu que pode acontecer também, né, o que ocorreu contra o São Paulo. O Corinthians não viu a cor da bola no estádio do Morumbi. Aliás, o Corinthians pode até cruzar, né, com o São Paulo novamente, uma decisão de Sul-Americana. O Fortaleza hoje é um time muito bem ajustado aí pelo Vojvoda, faz um trabalho interessante também. Tem o Botafogo, que é o líder do Campeonato Brasileiro, a Sul-Americana, o PVC disso aí, não é nada fácil. O Estudiantes hoje não é nada fácil para o Corinthians. E o Corinthians, pelo menos em questão... O Corinthians, para mim, naqueles 11 jogos, eu lembro que eu falei várias vezes aqui, o Razão, e as pessoas iludidas com os resultados. Aliás, é assim, né, o dirigente no futebol, às vezes eles nos criticam, né, nós jornalistas, dizendo que a gente só olha resultado, que futebol é resultado, que tem que mandar o treinador... Mas eles também, porque quando tem resultado, eles usam esse resultado de muleta até quando podem. E o Corinthians, nos 11 jogos, tinha resultado, mas não tinha performance, não tinha desempenho. Então, acho que para mim, eu iria de Campeonato Brasileiro, correto seria o Campeonato Brasileiro, porque a Sul-Americana e qualquer mata-mata hoje para o Corinthians é roleta russa, o Razan. PVC, pensando na realidade do Corinthians e dos outros times, que a gente tem Botafogo, que está na liderança, já é um outro panorama. Você tem o São Paulo e o Fortaleza e o América. Como é que você vê para cada um desses times essa situação? Eu acho que são situações diferentes. Vamos só voltar um pouquinho no que o Samir falou. Eu penso um pouquinho diferente do Samir, sobre a questão dos 11 jogos mesmo. Acho que assim, o Corinthians melhorou. O Corinthians não jogou bem esses 11 jogos. Eu concordo que não jogou bem. Não teve performance do que o Corinthians precisa ter. O Corinthians não tem um time ainda para jogar bem. Agora, parar de perder é um ponto importante. E nesses últimos 13 jogos, o Corinthians perdeu um. É diferente do que vinha acontecendo. Isso é bom. É suficiente? Não, não é suficiente. Para o Corinthians, não é suficiente. Mas para o Corinthians também não é suficiente classificar para a Libertadores. E depois, no ano seguinte, classificar para a Libertadores. E depois, no ano seguinte, classificar para a Libertadores e passar 4, 5, 6 anos sem ganhar título. Isso também não é Corinthians. Eu entendo que o Corinthians não é dar de ombros para o brasileiro. A situação do brasileiro não está tranquila. Mas o Corinthians precisa focar em ganhar um campeonato, ganhar um título. E o título possível nesse ano é a Copa Sul-Americana, que leva a Libertadores. Ganhar um título. Faz 36 anos que o Corinthians não passa uma quarta temporada consecutiva sem nenhum troféu. Não faz sentido isso na vida do Corinthians. Então, eu acho que para o Corinthians vale focar a Sul-Americana. Minha opinião. Não é. Repito, se tomar 2 pancadas no brasileiro e voltar a brigar contra o rebaixamento, mudou. Aí o foco é não cair. Mas hoje acho que dá para tentar subir na tabela do brasileiro, medindo esforços, e tentar e focar em ganhar a Copa Sul-Americana.
Para o São Paulo, o grande título é a Copa do Brasil. Para o São Paulo, a prioridade é a Copa do Brasil. O São Paulo tem 2 jogos para ganhar um título que nunca foi seu. Então, vai abandonar a Copa Sul-Americana? Não se trata disso. Mas a prioridade do São Paulo é a Copa do Brasil. O América tem que escapar do rebaixamento. Não adianta para o América ser campeão da Sul-Americana e cair para a Série B. Para o América não serve. E para o Fortaleza, a Sul-Americana é importante. Para o Botafogo, está claro. Ele tem que ser campeão brasileiro. São 28 anos sem ganhar título brasileiro. Então, não é a Sul-Americana a prioridade do Botafogo. Do Fortaleza, como o Corinthians, acho que é. Porque para o Fortaleza é muito bom voltar à Libertadores. Mas para o Fortaleza ganhar o primeiro título internacional da sua história, o primeiro time do Nordeste campeão sul-americano, é um espetáculo. Vai ser uma festa em Fortaleza. Então, acho que Fortaleza e Corinthians podem focar no brasileiro. Claro que medindo aqui a tabela do brasileiro. Focar na Sul-Americana. Claro que medindo aqui a tabela do brasileiro. Para não perder de vista a situação que pode complicar dependendo da sequência de jogos, mostrando mais uma vez o chaveamento: Botafogo, Defensa e Justiça amanhã, Corinthians e Estudiantes hoje, São Paulo e LDU, Fortaleza e América. A gente tem 5 times brasileiros entre os 8 melhores da Sul-Americana nesse momento. Samir, quer completar com mais alguma coisa? Não, lembrando que o Corinthians também, né, nunca venceu a Sul-Americana, né? O PVC falou do São Paulo chamar um título que nunca foi do São Paulo, na Copa do Brasil. O Corinthians também seria interessante, já que o Corinthians existe, né, essa provocação até dos rivais em questão de títulos, né, continentais, e o Corinthians tem uma Libertadores, os rivais aí já estão um pouco à frente, então a Sul-Americana seria interessante. O Corinthians, ele prioriza a Sul-Americana exatamente por causa do título, é exatamente isso. Não venceu a Sul-Americana ainda, não conquistou. Tem a questão do Duílio também não terminar o mandato sem título, tem a questão do Vanderlei voltar a ser campeão, e seria interessante, um título inédito para o Corinthians, mas o Campeonato Brasileiro ainda preocupa. É claro que isso é claro, tá bem definido que tudo vai mudar conforme os resultados. Agora, o problema na questão de você priorizar a Sul-Americana é o time caindo no Campeonato Brasileiro, e depois lá na frente você toma uma pancada forte na Sul-Americana, você fica numa situação extremamente delicada, sem a Sul-Americana, como ficou sem a Copa do Brasil, e lá embaixo no Campeonato Brasileiro. Porque o PVC, o que preocupa o torcedor corintiano é que não passa confiança. Por exemplo, o Corinthians cruzar com o Botafogo, com o São Paulo, não passa confiança. Parece que o Corinthians não vai ver a cor da bola em duelos decisivos assim na Sul-Americana. E com a LDU também. Com a LDU também. A LDU é um time que pode ganhar a Sul-Americana. A LDU é um jogo duríssimo contra o São Paulo na quinta-feira. Então, eu acho que não é fácil ganhar a Sul-Americana. Mas o Corinthians, eu acho que do ponto de vista conceitual, dá para entender o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que o Corinthians vai ganhar a Sul-Americana. E talvez, de fato, eu estou dizendo só assim: o time que briga sempre para estar na Libertadores, o time que briga sempre para estar na Champions League, é o Tottenham. O Corinthians é para ser campeão. E não dá para você pensar que o Corinthians vai ficar só 4 anos sem ser campeão de nada. E é tão assustador que a última vez que aconteceu isso foi em 87. Né? Ou seja, não pode ser rotina para o Corinthians. Agora, eu concordo com você. Tem que medir o brasileiro o tempo inteiro. Porque você pode não ter premiação de classificação para a Libertadores, você pode não ter a Libertadores no ano que vem, você pode agravar a situação financeira. Mas a questão é voltar a ser campeão. Acho que isso o Corinthians precisa planejar e valorizar. Não, eu acho que quando você mede a grandeza do Corinthians, fica claro que precisa de um título, né? Todos esses anos sem sem levantar uma taça. É que se a gente medir dessa forma, poxa, é ótimo o PVC. Agora, se a gente for analisar a gestão do Ilho, né, principalmente no quesito futebol, e esse ano terminar classificado para a Libertadores no Brasileiro, por exemplo, já seria uma forma bem digna, né, de terminar o ano, porque o Corinthians errou o planejamento em tudo, né? Ele efetiva o Lázaro, não é nem em janeiro, né? Efetivou em novembro. O Lázaro insistiu com o Lázaro, insistiu depois da eliminação do Paulista. O Corinthians errou em tudo, na questão de reforços,
também ficou esperando o que ia dar no Paulista, né? Vamos ver se precisar, né? Se o time for bem no Paulista, não vamos contratar. Se for mal, vamos contratar. Depois esperou também o sorteio da Libertadores, foi arrastando. Teve o Dorival Júnior, por exemplo, que é uma questão aí, até o Andrés falou isso na entrevista lá na Gazeta, né? Que depois da queda do Lázaro teria contratado o Dorival, né? De uma forma, seria mais rápido nesse sentido. Teve o Dorival, enfim, o Corinthians errou muito no planejamento, na montagem do elenco, vendendo jogadores, não repondo, né? E aí que a gente tem que dar também um ponto para o Vanderlei nesse sentido, né? Eu que sou crítico no sentido dos 11 jogos, né? Acho que o Corinthians fez uns 3 bons jogos nesses 11, mas tem que também lembrar que o Duílio, o Corinthians perdeu jogadores e não repôs nenhum, né? Na verdade. Então, assim, se for pensar no ano, na gestão do Duílio, a Libertadores é muito, viu, o PVC? Agora, é claro, né? A grandeza do Corinthians merece realmente um título de Sul-Americana. Samir, obrigado demais pela tua participação com a gente mais uma vez aqui no De Primeiro. O Corinthians hoje, daqui a pouquinho, então, joga contra o Estudiantes da Sul-Americana e ele vai conseguir passar essa participação inteira sem dar um trocadilho. Não. Que eu dei o trocadilho fora do ar, o PVC. Você estava falando do Inter, né? De jogar em La Paz. Eu falei, seria bom, né? Pra você ver, o Red Bull se preparou, contratou o Elinho, né? Para jogar esse tipo de jogo. Aí eu falei, faz falta o Elinho hoje aí, né, PVC? Então foi o trocadilho fora do ar. O adversário do Corinthians hoje é aquele que eu sempre ensinei para os meus filhos. Estudiantes. De La Plata. Estudiantes. Agora que eu entendi. Muito bom, hein, o PVC. Só uma informaçãozinha do Corinthians, que é muito importante. O Corinthians vai prestar uma homenagem hoje, né, às vítimas, né, fatais, né, tudo que ocorreu, que a gente sabe que foi muito triste aí no final de semana, o acidente, né, a tragédia, né, acidente de ônibus envolvendo os torcedores do Corinthians em BH. Essa homenagem ainda é um mistério, não dá para a gente passar muita coisa, porque a gente sabe que a Conmebol tem um protocolo realmente demasiado, né, antes dos jogos, né, para quem faz cobertura sabe disso, você não pode fazer quase nada. Então o Corinthians conseguiu algumas permissões com a Conmebol, que normalmente a Conmebol não permite, a gente não sabe exatamente o que mas vai ocorrer, viu, o Razan, homenagem sim, claro que da torcida, né, certamente nas arquibancadas, e do Corinthians também, não dá para a gente especificar quais, como serão, mas teremos homenagens sim, hoje, né, para homenagens justas, né, para os torcedores aí que perderam a vida nesse trágico acidente de ônibus. Importante informação e registro do Samir Carvalho. Mais uma vez a gente deixa o nosso sentimento de solidariedade às famílias, parentes e amigos dos torcedores do Corinthians que acabaram perdendo a vida nesse acidente na volta do jogo contra o Cruzeiro, na Fernão Dias, rodovia, e o ônibus acabou capotando. A gente trouxe ontem informações com a Beatriz Cesarini de atualizações do caso e alguns torcedores perderam a vida. Então o Corinthians deve prestar essa homenagem hoje, importante registro feito pelo Samir. Obrigado, viu, Samir? Valeu, Razan, valeu, PVC, a todos que nos acompanham de primeira, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Fiquem em La Paz aí, PVC, valeu, fica na paz aí. Valeu, Samir, ele não se aguenta, ele tem que soltar mais um trocadilhozinho, senão ele não consegue sobreviver a esse dia de hoje.